Glória a Deus. Amém, queridos? O poder da comunhão na eclésia. Eclésia é igreja. Aleluia. Chamados para fora. Essa palavra está no meu coração, eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha que poderoso, irmãos, presta bem atenção aqui. Sabe o que define uma igreja poderosa? Uma igreja viva, ativada, uma igreja que vai contagiar outras pessoas. É a nossa comunhão. É a comunhão dos irmãos. É a comunhão de uns aos outros. De compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado com você. De ter prazer em estar envolvido com seus irmãos no dia a dia. Esse tempo atrás, semana passada ou retrasada, salvo engano, eu ainda insisto com os irmãos, eu vou continuar insistindo. Eu tive um dia tão tarefado, eu lembro que teve um projeto lá na sala do Francileno, né? Da Jennifer. Foi lindo, maravilhoso, glória a Deus. Eu tinha visitado uma família antes, depois eu visitei uma família depois. E eu estava percebendo, nas visitas também eu percebo, o quanto que há uma necessidade de uns visitar os outros. Não é só do líder visitar a sua célula. Nós somos uns aos outros. E a igreja sempre é: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros. Deixa bem baixo o fundo. Mas também visita uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Imagina uma senhora 70, 80 anos de idade, que frequenta seu médico frequentemente e sempre queixa uma dor diferente. Uma hora está com dor nas costas, outra dor nos joelhos, outras vezes dores nas pernas. E sempre sai frustrada porque o médico não consegue diagnosticar as suas dores. Sempre dói, o remédio não adianta, não faz efeito. E depois conclui-se que a vida dessa mulher, ela perdeu seu marido pouco tempo atrás, tem apenas um filho que mora longe, visita o seu netinho uma vez ao ano, tem poucos amigos, ela vive uma vida solitária, vive sozinha. E aí percebe-se que as suas doenças, as suas dores, é por causa da solidão que ela vive. E alguns pensam: o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Eu tenho percebido também alguns irmãos que constantemente estão doentes, enfermos, com dores. Vai olhar a vida deles, se excluem da igreja, se excluem uns dos outros. E quando se afastam, muitos não vão saber por que afastou, não vão atrás para saber o que está acontecendo. Nós vemos que isso é algo tão real que pesquisas mostram que pessoas que se sentem sozinhas têm mais problemas de saúde e morrem mais cedo por causa da solidão. Uma vez, em 2015, uma pesquisadores da Universidade de Brigham Young, acho que é isso mesmo que pronuncia, me ajuda aí, Francileno, no inglês.
Estudaram aqui múltiplas pesquisas sobre solidão. Sabe o que eles perceberam? Que aumenta 50% das mortes prematuras em pessoas que são solitárias. Até mesmo na psiquiatria, já sabe disso há muito tempo, que por causa de sentimentos, resultam sim doenças. Rancor produz câncer, falta de perdão. Pessoas que têm câncer por causa de rancor, pela falta de perdão. Sentimentos deturpados, mal resolvidos, produzem consequências drásticas, até mesmo na saúde. Percebe-se? E é por isso que o Senhor disse desde o início: não é bom que o homem vive só. Quando fala do homem, não é só o homem masculino, amém? Com H, ser humano. Não é bom que ele vive só. E nós vemos a igreja primitiva. Por que cresceu tanto? Por que tinha alegria, poder, milagres? Porque eles tinham uma equação poderosa: comunhão, mais palavra, mais oração, ceia. Quando eu falo ceia, não é apenas a ceia do pão e do vinho que nós fazemos uma vez por semana, mas a ceia também à noite, quando a pessoa janta, né? Tem um jantar, e à noite antes de dormir ela tem a ceia. Eles comem. Essa equação gera poder de Deus e crescimento. Uma igreja que tem comunhão, oração, lê a palavra e participa da ceia do Senhor com entendimento. Qual que é o resultado disso? Poder de Deus, crescimento, alegria, amém? Novidade de vida, espontaneidade no louvor, unção fresca na vida dos irmãos para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho. Quantos querem experimentar da parte do Senhor de uma vida abundante, de uma vida plena? Então, procure mais o seu irmão. Aleluia. Fala para ele: eu vou te visitar esses dias, hein? Aleluia. Vamos ler Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos ou separados? Juntos. E tinham tudo em comum. Olha que interessante. Tinha tudo em comum. Falava a mesma língua, tinha o mesmo coração, o mesmo pensar. Apesar da individualidade, você é singular, é único. Não importa se você torce para o Cruzeiro, para o Galo. Esses dias eu coloquei o Heitor com a camisa do Galo no status. Quantos viram? Meu que eu recebi de mensagem dos irmãos: pastor, tira essa camisa do menino, tadinho. Coloca a camisa azul. Outro, até do Corinthians falaram para colocar a camisa do menino. Não estou dizendo na comunhão de time, tá? Não importa o time que você torce, a comida que você come. Uns gostam de sushi, outros gostam de picanha. Eu gosto dos dois, aleluia. Você me convida que eu vou para os dois. Se tiver os dois juntos é melhor. Não é essa unidade, mas é a unidade de propósito. É o mesmo desejo, ver pessoas sendo salvas, cuidar do seu irmão que está precisando ser cuidado, visitá-lo, orar por ele, aleluia. Ligar para ele: pastor, ora por mim. E meu irmão, ora por mim, libera uma palavra na minha vida, estou precisando. É você recorrer às pessoas. A tendência das pessoas é, quando estão desanimadas, passando por problemas, angustiadas, elas ficam caladas, elas não procuram ajudas, elas se isolam e pensam que nós vamos adivinhar o que ela está passando. Fala para o seu irmão: não sou adivinho. Você tem que falar, amém? Você tem que falar. Para que ter vergonha, timidez? Nós somos uma família.
Deus quer te abençoar. O irmão, ele tem o que você precisa, mas se você não fala, você fica sem. O irmão tem sobrando. Então nós vamos ser comunicáveis. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Isso aqui não é comunismo. No reino não tem capitalismo e não tem comunismo. É o reino de Deus que é chegado no meio de nós. Aleluia. E a Bíblia fala assim, o seguinte: e perseverando unânimes, ou seja, perseveravam juntos, um só coração, todos os dias. Vamos traduzir isso aqui? No prédio da igreja, aleluia. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Pode abaixar só mais um pouquinho o fundo. Eles estavam aqui, comiam pão. Esses dias eu abri uma... Vou exortar aqui rapidinho um pouquinho, pro seu bem. Eu abri uma exceção, falei, irmãos, quinta-feira não vai ter oração, vai ter uma palavra, batalha espiritual, está aberta toda a igreja. A Sueli, glória a Deus, ela sempre participa. Ela tem fome e sede, então todo domingo ela está aqui no cursão. Ela nem é aluna do cursão ainda, mas eu não vou impedir de ninguém de participar. Mas vai fazer de novo depois. Tá vendo? É assim, ela entendeu. Ela começou a vir. E está aí, participando das aulas todas. Foi uma aula poderosa hoje, não é? Precisamos disso, irmãos. Olha para cá. Quinta-feira estava aberto. Precisamos de ter comunhão. Sabe, precisamos de dar o final de semana. Você está se sentindo sozinho? Não hesite. Convide alguém para ir na sua casa. Convide alguém para ir em algum lugar, para tomar um açaí, tomar um sorvete, comer alguma coisa. Mas não vamos ficar sozinhos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então nós sabemos que a bênção ela é liberada na comunhão. Vamos ler Salmo 133? Olha aqui diz a palavra. Salmo 133. A bênção ela é liberada na comunhão, com bom e com suave que os irmãos, com bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde que o Senhor ordena a bênção e a vida? Na comunhão. É suave, é agradável a comunhão. Aos olhos de Deus, Deus vê os seus filhos reunidos e Ele se alegra. Mas quando não há comunhão, a igreja perde a força, a igreja perde a vida, a igreja perde a alegria, falta o poder. Precisamos de comunhão. Olha também que nós vemos em Eclesiastes capítulo 4, 9. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, quando dois trabalham juntos, o rendimento é melhor, o lucro é maior, o proveito é maior, acaba-se mais rápido, não é assim? E também diz assim: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que levante. Quantas pessoas que estão só e caem, às vezes caem no pecado, às vezes caem no prejuízo, caem na tristeza, caem, sabe, na frieza. Mas como não está junto, quem vai levantá-lo? Mas se estiver junto, o outro levanta, porque logo percebe que ele não está bem. Quando está junto, logo percebe, ao olhar na face, já sabe, você não está bem, o que está acontecendo com você? E tem uma palavra de Deus para a vida dele. E um terá uma palavra de Deus para a vida do outro, amém? Um vai levantar o caído.
Mateus 18, ele diz também que quando dois estão concordando em oração, o que eles ligam na terra é ligado nos céus. Então, a oração em comunhão tem poder. Posso ouvir um amém? Aleluia? Glória a Deus. É na comunhão que nós encontramos forças para continuar fiel ao Senhor. Porque um guarda o outro, um livra o outro por causa do testemunho. É difícil demais um pecar, um errar, um extraviar, desviar, não é? Quando está em comunhão, porque o outro não deixa. Até mesmo porque ele fica com vergonha do irmão que está com ele. Ele fala, ok, não vou fazer isso não. É o testemunho que eu vou dar. Vou dar mau testemunho, porque esse irmão vive comigo, colado comigo. Está rodeado numa nuvem de testemunha te protegendo, aleluia. A comunhão nos protege. Através da comunhão que Deus estimula o amor e as boas obras. Isso aqui é muito sério, presta bem atenção. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, 24. Consideramos-nos uns aos outros. Vamos ler o versículo anterior. Ele fala assim: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns, mas antes consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Aí fala assim, ó, não deixando nossa congregação como é costume de alguns, né? Mas antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vai percebendo que vai se aproximando o grande dia do Senhor. Ou seja, vai chegando o tempo que parece que Jesus está demorando. As pessoas vão esquecendo, eu dei essa aula hoje, não é? Do arrebatamento, o reino e a volta de Jesus. As pessoas vão esquecendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, até mesmo agora. E elas vão se esfriando, vão esquecendo, vai deixando de orar um dia, 2 dias, vai deixando de ler a Bíblia. Chega um tempo que para de ir no culto. Olha o tanto de cadeira que está sobrando aqui. Vou perguntar para você igual Deus perguntou para Caim: aonde está o seu irmão? Não responda como ele respondeu: por acaso sou guardador do meu irmão? Deus perguntou: aonde está o seu irmão? Onde está o seu irmão que não veio? Você vai procurar saber onde ele está, amém? Você vai mandar uma mensagem para ele, vai saber onde ele está, porque não está aqui. E aí, quando nós estamos em comunhão, até mesmo com aqueles que não estão presentes, você vai estimular ele ao amor e às boas obras, porque você está percebendo que o dia do Senhor está chegando. Quanto mais você percebe que Ele está vindo, mais você vai estimular Ele ao amor e às boas obras. Porque tem alguns que têm deixado de congregar, têm tido o costume, como diz a palavra. Eu fico pensando, se naquele tempo em Hebreus, os apóstolos ainda estavam vivos, tinham pessoas que já não estavam mais congregando, os milagres eram frescos, a unção era fresca, milagres, sinais aconteciam, o apóstolo Paulo pregando o evangelho, a igreja crescendo, e mesmo assim, tinham pessoas que estavam acostumando a abandonar, a deixar de frequentar as reuniões de células e de cultos. Quanto mais agora, aonde o amor de muitos estão se esfriando, aonde as pessoas estão esquecendo que Jesus está voltando a qualquer momento, muito mais vão querer deixar de congregar. Mas qual que é o nosso trabalho? Ter comunhão, para estimular eles, estimular nós mesmos, o amor e as boas obras. Quando estão comigo aqui? Sabe, a parte mais grave é que somente a igreja pode produzir isso. A igreja foi fundada em Mateus 16, 18.
te digo que você é pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ela foi inaugurada em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e trouxe a comunhão da igreja, trouxe o poder da igreja. Quando nós terminamos o culto, como nós falamos? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo guarde o seu coração. É a bênção apostólica, está lá em 1 Coríntios 13. Não é criação nossa de pastor, não. É Bíblia, amém? Então presta bem atenção. O amor é de quem? O amor de Deus Pai. A graça pertence a quem? Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo. Quando deixamos de ter comunhão, nós estamos esquecendo e abandonando, desfazendo, ignorando, desprezando a terceira pessoa da Trindade. Quem? O Espírito Santo. Que a comunhão que promove, a comunhão é dele. Quando temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus. E aquele que fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Não é assim que diz? E quem ama quer estar junto. Quem ama não faz caso de distância, de preço que se paga. Eu lembro quando eu fazia corte. Na verdade, quando eu fazia corte, mas eu fui enviado para Ibirité com 21 anos. Fiquei 7 meses noivo. E quando eu estava noivo, lá em Ibirité eu pegava 2 ônibus para ir ter comunhão com a minha noiva, Viviane. Saía na sexta, dormia na casa do seminarista. Eu já estava morando sozinho, pastoreando em Ibirité, para não dormir na casa da Viviane, porque eu estava noivo e corte. Eu dormia na casa do seminarista e ficava com ela durante o dia, com os pais dela dentro de casa, que eram aposentados. E aí no domingo de manhã eu voltava para Ibirité para pregar a palavra de novo. Mas eu não fazia caso de toda semana pegar 2 ônibus e estar perto da pessoa que eu amo. Quem ama não faz caso de distância, quer estar junto. Aleluia? Porque você ama seu irmão, você quer estar junto com ele. Posso ouvir um amém? Então, organizações de escola não promovem comunhão. Grupos de WhatsApp do condomínio que você mora, se você mora em condomínio, não promove comunhão. Associação, de moradores, ONGs, clube de futebol, não tem poder de promover comunhão. Comunhão só vem da eclésia, da igreja. Comunhão só vem do corpo de Cristo. Tem pessoas que têm muitos amigos, final de semana junta com muitos irmãos lá fora. Irmãos não, Junta com muitas pessoas lá fora que não são irmãos, mas não é comunhão, não te edifica, não promove vida em você, não traz alegria em você. Não estou dizendo para você excluí-los, estou dizendo para você ter comunhão com o corpo de Cristo. Amar a igreja do Senhor. Comunhão, falar bem breve aqui. Primeiro, é um meio indispensável para a igreja ter vida. Posso ouvir um amém? Ela é um meio indispensável para a igreja ter vida. Como assim? Vamos ler. Não vou ler com você, eu tenho pouco tempo, mas em Levítico 17:11 disse que a vida do corpo está no sangue. A vida do corpo está no sangue. O que tem a ver isso? Por que Jesus não comprou você com os cabelos dele? Com as unhas dele? Porque não tem vida. Mas ele entregou o seu sangue por você. Ele entregou a vida por você. Quem perde-se o sangue, perde-se a vida. Viviane teve uma anemia por causa da gestação. Estava bem antes, devido ao parto, na verdade, Ela perdeu sangue, mas está recuperando para a glória de Deus, está bem. Mas dava para ver na fisionomia dela, os lábios ficam mais esbranquiçados, o rosto fica pálido.
a pessoa vai perdendo a vida. E aí, com reposição, né, remédio, etc, etc, porque a hemoglobina dela estava 6 ponto alguma coisa. Quando as pessoas perdem sangue, perde vida. Mas sabe o que é o sangue no corpo de Cristo? É o que nos une. O mesmo sangue passa em todos os membros do corpo, mantendo seus membros com vida. Se meu dedinho perde circulação sanguínea, ele vai ficar roxo, não é verdade? Chega um tempo que ele vai cair. É isso que acontece, vai apodrecer, porque o sangue não está correndo nele. O sangue é a vida do corpo, mas o sangue é o que une o corpo, mantém-o aquecido. O sangue é o Espírito Santo fluindo em nós, tendo comunhão conosco, e nós uns com os outros. Esse sangue que é bombeado, a comunhão, que quando eu tenho comunhão com o Lucas, que tenho com o Francilene, que tenho com o Cristian, com o Daí, por aí vai, né? O Juninho, o demais irmãos, essa comunhão é o sangue que está circulando em nós, promovendo vida em nós, alegria, e nós ficamos saudáveis. Pessoas que saem do corpo, com o tempo, vão cheirando mal, apodrecendo, até cair no pecado, afastar-se de Jesus, decair da graça, porque saiu do sangue da comunhão. Em Gênesis 4:9 nós vemos que o Senhor, ele diz a Caim, né, como eu falei, aonde está o teu irmão? E ele disse, não sei, sou guardador do meu irmão. Mas ele fala, a voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eles perderam a comunhão, e o sangue ficou clamando. Clamando por quê? Clamando por comunhão, por vida. Em João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos estão na luz aqui? Quem está na luz, mantém a comunhão uns com os outros. Mas quem começa a sair da luz, ou seja, vai se esfriando, vai apagando a luz que está nele, que é Jesus, né? Não apagueis o Espírito que está em vós. O que ele faz? Ele se afasta com medo de acusação, se afasta com medo do que o outro vai pensar, se afasta por condenação, se afasta por vergonha, se afasta porque não quer se expor, não quer ser exposto, não quer que as pessoas percebam o seu erro, não quer que as pessoas percebam a sua frieza, não quer que as pessoas percebam a sua apatia, e ela se afasta. Porque quem está na luz, mantém a comunhão uns com os outros. E se ele mantém a comunhão, o sangue está circulando, não é verdade? Amém? Ele está no corpo, em comunhão. Um membro comunica com o outro. Se meu dedinho dói, todo o braço dói também. Se eu trupico meu dedinho no móvel, todo o corpo sente dor, porque o corpo inteiro está interligado. E aí o que acontece? Quando ele deixa a comunhão, perde-se o sangue. E agora, o sangue de Jesus purifica todo o pecado, porque o sangue está circulando no nosso meio. Aleluia. O sangue mata os vermes, sabia? O sangue, ele mata até mesmo os vermes, cria anticorpos. Não perca a sua vida, não perca a comunhão. João entendia disso, e por isso que ele fala, mantém comunhão, porque aí o sangue sempre vai estar te purificando. Você sempre estará sendo limpo, porque está junto.
Vamos ler também Hebreus capítulo 12, versículo 26. Olha que interessante. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permanecem. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Existem momentos na nossa vida que Deus permite que nós sejamos abalados, para que permaneça em nós o que é inabalável. De vez em quando isso acontece. Estava conversando com a minha esposa, nós perdemos a Larissa dia 11 de agosto de 2022. Nós estávamos pensando, será que o Heitor vai nascer dia 11 de agosto de 2024? É uma data que perdemos. E ainda era o dia dos pais, né? Dia 11 de agosto. Era dia dos pais ainda. Então estava nessa expectativa, né? De nascer no dia dos pais, 11 de agosto. Mas nasceu, aprovou o Senhor para nascer no dia 16. Aleluia. Mas o Senhor permitiu que eu fosse abalado, eu e minha esposa. Nós não compreendemos os desígnios de Deus. Os pensamentos dele estão acima dos meus. Mas permaneceu em mim o que era inabalável. Porque o externo foi abalado, permaneceu o que era inabalável. A fé, a confiança, a perseverança. Saber que Deus é bom. A comunhão. Nós somos fortalecidos quando passamos por crises, por problemas. Mas sabe o que é a graça dita por Hebreus? É quando você permanece na vida da igreja. Porque por mais que você é abalado, nós estamos aqui juntos em um só propósito. O seu problema é o meu problema. Posso ouvir um amém? As suas lutas é as minhas lutas. Se você sofre, eu sofro junto com você. Se você se alegra, eu me alegro junto com você. Porque nós somos uma família. Nós somos um só corpo. Você não está sozinho. Quando estamos juntos, nós não somos abalados. Amém, queridos? Aleluia. Segundo, comunhão é o meio indispensável para que amemos uns aos outros. Você sabe a diferença entre o amor, entre a expressão de amor de um judeu e de um grego? Alguém sabe? Vou te contar. Quando um judeu ama, quando um grego ama alguém, ele faz uma obra de arte, ele pinta um quadro, ele escreve um poema. Mas quando um judeu ama alguém, ele chama para sentar à mesa, para ter comunhão, para comer juntos. Jesus, sendo judeu, nossos princípios são judaicos cristãos. A manifestação de amor é tendo comunhão. Porque é muito fácil dizer que ama, como os gregos. Fazer um poema, mandar uma mensagem de um WhatsApp, falando que está com você. Mas nós precisamos de estar juntos mesmo, no dia a dia. Amém, queridos? 1 João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então quem ama seu irmão tem comunhão e permanece na luz. Porque ele fala que se andarmos na luz e comunhão uns com os outros, agora ele está dizendo que tem comunhão também, não tropeça. A comunhão te livra do tropeço. A comunhão te livra de tomar decisões erradas. A comunhão uns com os outros te livra da queda, do pecado. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. 1 João também 3,14 diz assim:
Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então João está construindo aqui um raciocínio. Ele está dizendo também agora, no outro texto, que nós já sabemos então, que nós já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Porque nós amamos os irmãos, passamos da morte para a vida. Então, ligando aqui, quem tem comunhão, ama o seu irmão, ele então sai da morte e vai para a vida. Mas quem não ama, não tem comunhão e não tem vida nele. Porque a comunhão é a vida do corpo. Aleluia? Não tem vida, tem morte. Porque não ama, porque não tem comunhão. Quantos querem ter comunhão cada vez mais aqui? Estou terminando. Sabe, queridos? Sabe por que existe uma maneira de interessante? Quando você está em comunhão, você tem limites. Você não quer fazer algumas coisas que o diabo te tenta, porque você está com o seu irmão junto com ele. Toda vez que Deus quer te abençoar, Ele coloca irmãos com você, da fé. Mas quando o diabo quer te tirar da presença, ele também coloca uma pessoa com você. Observe quem são os seus amigos. Quem são os que têm comunhão com você? São os da fé? Se for, Deus quer te abençoar, você vai crescer, você vai romper. Mas se os seus amigos não foram os da fé, o diabo está fazendo laços para tirar você, para contaminar, para contagiar você com o pecado, com as coisas carnais. Aquele que ama o seu irmão não tem tropeço. Terceiro, comunhão é um exercício que me leva à maturidade espiritual. 1 João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E também diz no versículo 11, 1 João 4: amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Aleluia. Você nunca vai parecer com Jesus estando sozinho. Sabe por quê? Porque o Senhor estava no meio da multidão. Ele estava conversando com as crianças, evangelizando as prostitutas, confrontando os fariseus, perdoando os pecadores, multiplicando o pão com multidões, curando os cegos. Ele estava no meio do povo. Ele vivia assim, cercado de pessoas todos os dias, com os apóstolos, com a comunhão, com os seguidores, com várias pessoas. Quantos querem parecer com Jesus? Esteja no meio dos irmãos. Por último, para nós encerrarmos, quando você tem comunhão, todos crescem, porque nós promovemos exortação, ensinamento, oração. Amém? Não tem como não crescer juntos. Porque um vai estimular o amor do outro, um vai ministrar a vida no outro, vai confrontar o outro quando errar, um vai liberar uma palavra de consolo no dia mau, porque estão juntos. O meio da comunhão é um meio indispensável para você cumprir o seu propósito. Não tem como servir a Deus sozinho. Nós devemos ser como uma abelha que colhe o néctar de flor em flor. Porque a Efésios diz 3,8, não vou ler, meu tempo já esgotou, que Deus, na multiforme sabedoria, através da igreja, Ele te abençoa, te enriquece. A sabedoria de Deus é manifesta quando é um com o outro. Sabe por quê? Deus depositou algo diferente na vida de cada um de você. Você tem algo que eu não tenho. Você tem algo que o seu irmão não tem. Você conhece algo, você tem um acesso, você tem uma sabedoria, você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado, você tem algo específico que Deus colocou em você. E se eu for sábio, eu vou ter comunhão com todos,
para aproveitar um pouco de cada um. Assim, a multiforme sabedoria de Deus será manifesta, porque Deus não dá tudo a um homem só. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem toda a sabedoria, somente Jesus teve. Um tem um dom, outro tem uma unção, outro tem um dom de tal coisa. E quando nós, olha pra cá, se você for sábio, você vai querer jantar com um, almoçar com o outro, tomar café com o outro, comer um lanche da tarde com o outro, e aí você vai sugar, aproveitar, experimentar como um quebra-cabeça. Cada um monta e chega, quando todos estão juntos, conectados, tem uma peça e uma imagem, a imagem de Cristo. Mas se o quebra-cabeça, cada um está só, não tem imagem nenhuma, é uma peça isolada. Mas se junta, cada membro do corpo mostra quem? Deus é manifesto no nosso meio. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar um cântico de fé. E nós vamos orar ao Senhor para crescer em comunhão, juntos, amém? Presta bem atenção aqui. Nós temos 24 horas para praticarmos aquilo que nós escutamos para fazer efeito nas nossas vidas. Nós temos 24 horas para praticarmos a palavra que nós ouvimos. Então o apelo para você hoje é sair daqui, procurar, cadê o seu irmão? Essa é a pergunta, cadê o seu irmão que não está aqui? Você vai atrás dele. Segundo, nós vamos ter comunhão de verdade. Nós vamos crescer em comunhão de verdade. Em nome de Jesus, amém? Eu vou te cobrar e você vai me cobrar. Nós vamos crescer em comunhão, nós vamos romper em fé. Vamos romper uns aos outros até que esteja uma igreja poderosa, forte, e a comunhão será muito espontânea no nosso meio. Mas nós vamos forçá-la. Nós vamos forçar a comunhão para que ela cresça. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesta noite.